Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Windows 8.1, falando para o site mswiki.com.br, canal Tchelo TV no YouTube e também para toda a comunidade Microsoft TechNet. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como instalar o Windows 10 Technical Preview em um disco VHD e criar um Dual Boot com o Windows 8.1 e o Windows 10. Essa dica é interessante para quem de repente está utilizando uma versão single language do Windows 8.1 ou do Windows 8, onde essa versão ela não tem o Hyper-V, para que você possa de repente criar uma máquina virtual e instalar o Windows 10 para você testar. Porque eu sempre recomendo para as pessoas não instalar em máquina física uma versão preview do Windows. Por quê? Porque a versão preview não é uma versão definitiva e com certeza várias alterações elas vão aparecer no decorrer das atualizações até a versão final. Então essa alternativa aqui é muito interessante para quem não tem o Hyper-V e também para quem tem o Hyper-V e quiser adotar essa experiência, essa alternativa também é muito interessante, tá? Aqui nesse Notepad eu criei aqui as etapas que nós vamos passar aí para fazer essa configuração. Primeiro nós vamos criar um disco VHD, vamos formatar o volume e definir uma letra para essa unidade. Depois nós vamos montar a ISO de instalação do Windows 10 ou inserir o DVD, para quem gravou em DVD. Depois nós vamos acessar uma pasta chamada Source do Windows 10 para que nós possamos digitar aqui um comando que vai aplicar aqui a imagem de instalação dentro do VHD, que daí já é essa etapa aqui, que a gente vai aplicar a instalação no disco VHD que nós criamos, e depois aí a gente vai configurar o Dual Boot com o comando bcdboot. Então essas são as etapas aqui que nós vamos passar, pelo processo aqui de instalação do Windows 10 em um disco VHD e configurar um Dual Boot para ficar o Windows 8 ou 8.1 e o Windows 10 também, ok? Então vamos começar aqui pela primeira etapa, que é criar um disco VHD. Botão direito aqui no botão iniciar, gerenciamento de disco. Observem que eu tenho aqui a minha unidade C com 31 GB, quase 32 GB livre, onde desses 32 GB eu vou utilizar somente 20 para criar essa nova partição, esse disco VHD, para que eu possa instalar o Windows 10. Tá? Você pode de repente criar uma partição maior se você tiver espaço, mas 20 GB é o suficiente para a gente instalar o sistema operacional. Vou clicar aqui no menu Ação, Criar VHD. Eu vou escolher o local aqui onde eu vou salvar o arquivo VHD, que é o disco virtual. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Windows 10. E eu vou dar um nome para esse VHD de Windows 10. Vou salvar. Aqui eu informo o tamanho. Colocar aqui 20 GB. Aqui eu posso escolher o formato do disco virtual, VHD ou VHDX. De momento vamos deixar VHD mesmo, tá? E aqui eu vou escolher o tamanho fixo, tá? Eu não vou escolher a opção expandindo dinamicamente. Para esse caso aqui é melhor a gente utilizar tamanho fixo. Vou dar um OK. Ele criou aqui para mim o volume de 20 GB como espaço não alocado. Eu vou clicar aqui em cima do disco, botão direito, inicializar disco. Ok, já apareceu aqui o disco 1. Vou deixar no modo GPT mesmo. Inicializou o disco, agora eu vou formatar esse volume, vou criar aqui novo volume simples, aí ele abre aqui para mim esse assistente, clico em avançar, vou criar com tamanho de 20 GB, vou atribuir a letra E de escola para ele, eu vou dar um nome aqui, Windows 10, clico em avançar e concluir. Ok, criou e formatou aqui o volume E, que é o volume que eu vou utilizar aqui para instalar o Windows 10. Agora vamos para a próxima etapa. Só para pegar aqui a nossa programação, criamos já o disco VHD, formatamos o volume e definimos aqui uma unidade. Agora montar a ISO do Windows 10 ou inserir o DVD. Eu já tenho aqui o DVD do Windows 10. Tá? Como é uma máquina virtual, é uma ISO que eu montei aqui. Então, de repente, se você baixou o arquivo .iso, é só você clicar com o botão direito em cima dele, selecionar a opção montar, aí ele vai criar aqui uma unidade, tá? E você vai poder utilizar a ISO como se fosse um DVD, tá? Ele vai criar uma unidade como se você tivesse inserido um DVD
no computador. Então aqui ele atribuiu para mim a letra D de dado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar uma pasta que está dentro aqui do DVD chamada sources, tá? Então eu vou abrir aqui o prompt de comando como admin. Aí eu vou acessar aqui a letra D de dado, cd sources, esse diretório aqui. E agora nesse momento o que a gente vai fazer? A gente vai digitar um comando onde a imagem de instalação do Windows 10 vai ser aplicada naquele disco VHD que eu criei. Então imagina agora que eu estou fazendo uma pré-instalação do Windows 10 via linha de comando, onde eu vou jogar essa instalação para um disco virtual para o meu VHD que eu criei. Tá? O comando que nós vamos utilizar é o dism, aí você vai dar um barra apply-image, espaço, barra image file, aí dois pontos, install.wim, mais um espaço, barra index, dois pontos, 1, mais um espaço, barra apply dir, vou até colocar maiúsculo aqui para facilitar, né? Apply dir, dois pontos, e a letra do meu disco VHD que eu criei, que é o E, dois pontos, barra invertida, e agora eu pressiono Enter. Agora ele já está fazendo a implantação da imagem do Windows, uma pré-instalação dentro do meu disco VHD. Esse processo aqui ele demora um pouco, né? Eu vou pausar o vídeo agora e voltar a hora que ele concluir essa etapa aqui, tá bom? Ok, pessoal, voltamos aqui na parte final da pré-instalação do Windows 10 dentro do disco VHD que eu criei, ok? Agora a gente aguarda aqui o final, a conclusão. Todo esse processo aqui, ele demora mais ou menos aí uns 5 minutos, tá? Depende aí da velocidade do seu computador, tá? Então ele diz aqui que a operação foi concluída com êxito, 100%. Então a partir desse momento eu já tenho, né, a minha imagem do Windows 10 já pré-instalada dentro daquele disco VHD. E agora eu vou configurar o Dual Boot. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui o comando bcd boot. E aí eu vou colocar a letra da unidade do disco VHD que eu criei aqui, ó, e dois pontos. E escrever Windows. Então aqui eu estou dizendo que ele vai criar uma outra entrada no boot.ini, onde eu vou poder escolher se eu quero iniciar com Windows 8.1 ou Windows 10. Só para vocês entenderem o que ele vai fazer digitando esse comando, eu vou abrir aqui no executar, ó, msconfig. Aí eu tenho aqui inicialização do sistema. Observe que eu só tenho um boot aqui configurado, que é do Windows 8.1 dessa máquina, desse computador que eu estou. Então depois que eu digitar aqui esse comando, ele vai criar aqui uma outra entrada, um outro boot. Quando eu reiniciar o computador, eu vou poder escolher qual que eu quero subir. Vou dar um Enter. Ok, ele criou aqui, ó, arquivos de inicialização criados com êxito. Então vou fechar aqui o msconfig, vou abrir ele de novo, vou aqui em inicialização do sistema e observe que eu já tenho aqui, ó, o Windows Technical Preview e o Windows 8.1. O que eu vou fazer agora? Vou reiniciar o Windows 8.1. Eu vou reiniciar via linha de comando, porque senão ele vai fazer algumas atualizações aqui que eu não quero que sejam feitas agora, tá? Mas se você não tiver atualização, você pode reiniciar normalmente. Ok, está reiniciando. E vamos aguardar, vai aparecer a tela para eu escolher qual sistema operacional eu vou carregar, ok? No final das contas ele está instalando as atualizações aqui normalmente. Aguardar ele finalizar aqui, aí a gente já vê a parte do boot. Já mudou agora, vamos ver, carregando, aí já ele vai aparecer para mim a tela para eu escolher qual sistema operacional eu vou carregar. Ok, essa tela aqui. Aí eu seleciono o Windows Technical Preview. Como eu disse na hora que eu estava fazendo a instalação, a pré-instalação do Windows 10 para o disco VHD, então ele não instala já o Windows 10 para que você possa usar, iniciar, ele já está pronto para uso. Não, ele faz aquela pré-instalação
onde depois você vai definir as configurações iniciais, tudo, né? Mas já é um processo bem avançado, então você não vai perder muito tempo com essa parte aqui, tá? Ok, então aqui ele inicia pedindo para você já escolher aqui as configurações de layout de teclado, idioma, localização, né, fuso horário. Então eu mudo aqui já as configurações. Aí ele pede para você inserir a chave do produto. Por se tratar de uma versão preview, né, do Windows 10, ele tem uma chave genérica aí que está disponível na internet. Inclusive eu estou colocando na descrição desse vídeo aqui o link no site da Microsoft, onde mostra a chave que deve ser utilizada nessa versão. Eu vou clicar aqui em ignorar, aceito, usar configurações expressas. Aqui, se você não quiser utilizar a sua conta Microsoft, o que você tem que fazer? Você vem aqui em criar uma nova conta. Aí você tem aqui embaixo, ó, entrar sem uma conta Microsoft. Clica aqui. Aí você define um nome aqui para você entrar no computador. Daí você não precisa de uma conta Microsoft para entrar aqui a primeira vez. Tem gente que gosta já de usar a conta Microsoft para sincronizar, né, alguns dados e ter acesso ao Windows Store. Ou então, se você não faz questão, pode criar conta local dessa maneira que eu expliquei, ok? Concluir, aí aguardar aqui ele finalizar todas as configurações. Já vai carregar aqui o Windows 10 configurado aqui num disco VHD em Dual Boot com Windows 8.1. Lembrando que, se você formatar a unidade C, você vai perder o disco VHD que você criou. Ou seja, você vai perder tanto o Windows 8.1 quanto o Windows 10, tá? Então você tem que ficar atento aonde você vai salvar esse disco VHD para que você não exclua ele de alguma maneira, tá? Então tem que ficar atento a essa questão aí também. Então agora aqui ele está já finalizando, tá? O objetivo do vídeo era mostrar para vocês como fazer a instalação do Windows 10 dentro de um disco VHD e configurar o Dual Boot para você usar aí com o Windows 8.1 e não ter a necessidade de instalar o Windows 10 Technical Preview na máquina física, tá? Então isso é muito importante. Você tem aí uma opção para testar o novo Windows, o Windows 10, ok? Ok, chegamos ao final aqui da instalação e configuração do Windows 10 Technical Preview. E aqui encerramos o vídeo também, agradecendo aí a todos que viram mais este vídeo aqui no canal Cello TV e no site MS Wiki. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Quero agradecer vocês por ter visto mais esse vídeo. Compartilho aí na tela com vocês os meus endereços para contato, redes sociais também. Espero que continue acessando o canal Cello TV e o site MS Wiki. Espero continuar contribuindo e compartilhando conhecimento aí com vocês, ok? Muito obrigado.